Bem, gente, dando continuidade aos estudos, a gente vai ver hoje nossa aula sobre a anatomia e fisiologia do sistema respiratório, também conhecido como cardiopulmonar. Então, vamos ver um pouquinho do aspecto geral do sistema respiratório, constituição, né? Falar um pouquinho sobre trocas gasosas, saúde do pulmão e uma atividade de fixação. Não esqueçam de ir respondendo e anotando no caderno as questões que vão aparecendo ao longo da aula, ok? Quando a gente fala de sistema respiratório, né, a gente tem que ter em mente que ele se estende da cabeça até o tórax. Na cabeça, a partir de onde? Das fossas nasais, entrada de ar aqui, ó, faringe, para cá, nessa curvatura, laringe, mais para baixo, traqueia, que é todo esse tubo, brônquios, que são esses tubos grossos aqui, ó, que entram no pulmão, bronquíolos, que é essa ramificação que a gente tá vendo aí, ó, tá vendo? Entrando e saindo o ar. E tem os alvéolos bem pequenininhos nas extremidades dos bronquíolos, que eu vou mostrar mais adiante em detalhes, e o próprio pulmão em si, ok? O diafragma está aqui embaixo, e ele é o músculo que auxilia o processo respiratório. Se vocês observarem nessa imagem, ele se movimenta, ó. Ele abaixa e depois ele, quando vai expirar, bota para fora, ele sobe, meio que empurrando, tá vendo? O ar para sair. Então, na entrada do ar, digamos que o pulmão fica cheio, vai pesando, aí abaixa o diafragma. Mas quando é para expirar, o diafragma empurra de volta. Ok? Tem aqui, ó, esqueminha, né? Nariz, fossas nasais. Pode se respirar pela boca? Pode, não deve, tá? Aqui laringe, a faringe é interna, lá na curvatura, lá no final da garganta. Tem a traqueia, né? Aqui a traqueia, o brônquio é essa parte, bronquíolos e os alvéolos lá, nas pontas. Então, o sistema respiratório, ele divide-se em porção condutora e porção respiratória. Condutora de quê, gente? De ar, né? De oxigênio e de CO2. Então, tem uma parte que traz, uma parte não, algumas partes trazem o oxigênio. E a outra parte, que é a porção respiratória, é onde acontece mesmo o processo de troca, ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aí como pergunta número 1 dessa aula a diferença entre porção condutora e porção respiratória. Então, vocês vão colocar assim: porção condutora, quem faz parte? A, tan, 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 tan. Porção respiratória, quem faz parte? Tan, tan, tan. O que faz cada uma tem que colocar também, ok? Lembre que isso vai ser somatório para pontuação. Como se dá o controle da função respiratória, da respiração em si? Existe uma região no cérebro, né, no encéfalo, chamado tronco encefálico. Então, é no tronco encefálico, especificamente numa região chamada bulbo raquidiano, onde acontece o controle da respiração. Okay? Não é o cérebro que mantém o pulmão respirando, não é o cérebro que faz a gente respirar. É aqui, ó, nesse tronco encefálico, especificamente no bulbo, ok? Então, se a pessoa tem morte cerebral, o cérebro, né, morreu e o tronco encefálico ainda estiver funcionando, então a pessoa continua com a função respiratória. Se tiver morte cerebral, continua respirando. Morte encefálica, que envolve tudo, não. Então, começando pelo início, né, pela porção condutora, a gente tem o nariz, que é a parte inicial da porção respiratória. No nariz a gente tem o dorso, que é o meio aqui, ó, a raiz, que é a parte superior, o ápice, que é a ponta do nariz, e as duas asas aqui, uma do lado, uma do outro, tá? A entrada, né, os dois orifícios de entrada no nariz são chamadas de vestíbulo. Tem conchas nasais na região interna do nariz, né? Aqui, ó, uma concha nasal. Deixa eu mudar aqui para um laserzinho.
Então aqui, ó, uma concha nasal, outra concha nasal, outra concha nasal. Como são três, superior, média e inferior. Cada uma delas tem uma entradinha, um orifício. Entrar por aqui, entrar por aqui, entrar por aqui. Então, deixa eu riscar aqui com o outro ponteiro para ficar um pouquinho legal. Peraí. Peraí. Ah, não estou conseguindo fazer não, mas ó. Então o ar ele vai entrar por aqui. No meio tem o septo nasal, né? O septo nasal é uma cartilagem septal, aquela cartilagem aqui que a gente toca no nariz, que ela é molinha, né? Mas internamente a gente tem uma lâminazinha perpendicular, que é o septo, ele é perpendicular do osso vômer e do osso etimoide, aqui, ó, aqui, tá? E lá na descida do ar, quando eles passam pelo todos os meatos, que ele desce por orifícios que vão dar na faringe, né? Especificamente na nasofaringe, chamados de colanas, ok? A região nasal ela é toda revestida por mucosa, faz de conta, na imaginação aí, que essa parte avermelhada aqui, ela é mucosa, um tecido mucoso. Então tem a mucosa olfatória, que é a mucosa por onde a gente percebe o cheiro das coisas, né? Lá tem um nervo olfatório que é ligado à mucosa olfatória e tem as mucosas respiratórias, né? Que são as mucosas por onde o ar só passa entre as conchas nasais. Nos ossos da região anterior, né, da face, como a gente já viu em sistema ósseo, tem um monte de orifícios, né, de cavidadezinhas chamadas seios. Então, tá vendo aqui, ó, esses espaçozinhos aqui são seios. Então, tem seios no osso frontal, tem seios no maxilar, tem seios no osso esfenoide, etimoide, tá? Lembrem, esses seios ficam preenchidos com ar, é passagem de ar, ok? Às vezes, quando a pessoa está com rinite alérgica, né? E esses seios, ou então muito gripado com muita secreção, misturou com rinite, aí esses seios ficam cheios de secreção, né? De catarro. E aí causa aquela dor. A faringe, ela é o órgão tubular, ó, que desce. Então, quando a gente inspira, que o ar desce, ó, que ele desce, não que eu estou soprando aqui, mas não é soprando, é entrando, tá? Então vamos dar um exemplo mais prático. Quando você tem secreção no nariz, especificamente catarro, que você puxa, você não consegue puxar do nariz para a boca? Então essa comunicação entre o nariz e a boca aqui atrás, essa curva, digamos assim, é a faringe. Só que a faringe é dividida por partes, né? O final da faringe, lá em relação ao nariz, é chamado de nasofaringe. Eu pulei aqui, mas é chamada de nasofaringe, ok? Aqui fica. Deixa eu pegar aqui o ponteiro. Não estou conseguindo pegar o ponteiro, por quê? É a nasofaringe, que é logo atrás do nariz. A parte da faringe que fica atrás da boca, né, lá atrás, ó, é a orofaringe. Lembra de oral, oral, boca, então lá atrás. E laringofaringe é a região posterior à laringe. Então, a faringe, deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Descida, descida. Aqui nessa região já é laringe, né? Tanto é que a gente tem aqui a glote, que é a entrada, e a epiglote, que é a válvula que fecha para não descer comida por aqui. Por aqui só tem que entrar ar, nada mais que ar. Um leve movimento de cabeça para trás faz com que a epiglote curve e feche aqui, tá vendo? Quando a gente está comendo, engolindo comida, a comida tem que vir e entrar aqui, ó. Ela não pode vir passar por aqui. Então, a laringe, estava falando há pouco dela, é uma parte do tubo respiratório, é aqui, ó, nesse cantinho, tá? Onde tem a glote. Tem algumas cartilagens nos homens, a laringe fica bem para frente, ó, porque você vê naquele pomo da dama aqui na frente. Ela é formada por cartilagem, né? Tem uma estrutura que parece osso, muita gente pensa que isso é osso. Na verdade, é como se fosse um esqueletozinho do pescoço, na garganta, mas é cartilagem. A gente chama de esqueleto cartilaginoso. Então, tem cartilagens que são em número de 1, né?
e tem cartilagens que são pares, são duas, uma do lado e uma de outro. Tá aqui o nome delas, tá? E tem a cavidade laríngica, que tem as pregas vocais, a glote, a epiglote e as pregas vestibulares. Nessa imagem aqui a gente consegue ver. Ó. Então aqui a gente tem a entrada do ar quando a gente inspira, ou a saída quando a gente expira. Logo abaixo a gente tem o esôfago, okay, que é atrás. Aqui, ó, essa bordinha, quando a gente está engolindo alguma comida ou alguma bebida, ela fecha, ela desce e fecha a glote, para a comida só vir por aqui, que é no esôfago, ok? Aqui no slide tem cordas vocais, mas não se chama mais cordas vocais, se chama pregas vocais. A traqueia fica logo abaixo da laringe e a traqueia é formada por anéis cartilaginosos. Então, a traqueia é cartilagem. Se você apertar logo abaixo da laringe, um pouquinho aqui perto, no finalzinho do pescoço, você vai ver que ela é flexível. E se você tocar levemente, você ainda vai sentir os anéis, né? Quando você inspira um ar que tem algumas impurezas de pó, de poeira, né? Dentro da traqueia, além dos pelinhos do nariz que servem para aderir, a traqueia tem vários cílios, um monte de pelinhos. Isso aqui é uma imagem de microscópio mostrando como é dentro da traqueia. Um monte de pelinhos. Para que servem? Para aderir às impurezas que por acaso conseguiram passar pelos pelinhos do nariz. Esses pelinhos são cheios de muco, né? E as impurezas se aderem aqui. Esses cílios fazem movimento de onda para cima e empurram de volta para fora as impurezas para não chegar ao... Aqui, ó, a esqueminha da traqueia, né? Um monte de anéis cartilaginosos. Foi feito um corte aqui só para mostrar que ela é um tubo. Esses anéis são revestidos, né, por uma membrana. Entre um anel e outro tem um ligamento, que é o ligamento anular. Se vocês quiserem ter uma noção de como é a traqueia, lembrem daquele conduíte que se coloca na parede para passar o fio. Ou então naquele tubo da máquina de lavar, que é o de descarga de água, que descarrega a água que você lavou a roupa. Então não é feito um tubo cheio de anéisinhos flexíveis. Pronto, a traqueia é assim. Okay? O ar desce e sobe e desce por aí, entra e sai por aí. Os brônquios, mas quando entra dentro do pulmão que se ramifica, feito galhos de uma árvore, é chamado de bronquíolo. No final do bronquíolo a gente tem aqui, ó, os alvéolos, ok? Então, essa parte aqui interna é até chamada de árvore brônquica, ok? E a árvore brônquica. E por capilares. Então aqui essa rede que está cobrindo, na verdade são os capilares, são os vasos sanguíneos capilares. É através dele que o sangue chega com CO2, devolve e pega o O2 e leva de volta. Dos alvéolos. Ó, gente, os alvéolos são as partes mais importantes de um pulmão. Sem alvéolos a gente não consegue respirar. Se obstruir aqui, ó, e o ar não chegar no alvéolo, já era, não consegue fazer a troca gasosa. Então, tem nariz, laringe, traqueia, faringe, mas o mais importante são os alvéolos. São eles que realizam a troca gasosa. Se tiver uma destruição dos alvéolos, você não vai conseguir fazer a troca gasosa, ok? Então, como é que essa troca acontece? Ainda não vou falar sobre isso não, mas por que essa troca gasosa consegue acontecer? Porque a parede dos capilares e dos alvéolos são bem fininhas, bem fininhas. Então, como é bem fininha, passa, né? Passa por difusão.
A gente viu difusão lá em biologia celular. Então você sabe que difusão é quando vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, né? Então, ó, existe uma grande área de superfície. Observe que os capilares aqui, ó, e os alvéolos têm muitos, os capilares também. Então, tem muito contato entre eles, né? E isso faz com que a troca aconteça. Esse vasinho vermelho representa capilar com sangue arterial, sangue com oxigênio, e o outro capilarzinho com sangue com CO2. E saia. As faces costal é a voltada para trás, mediastênica para o meio, aqui ó, para o meio, e diafragmática para cá. Costal, na verdade, é a voltada para as costelas, essa parte toda voltada para as costelas, para trás e para frente. Aqui em cima desculpa, aqui no meio é a mediastínica e embaixo é a diafragmática. Lobo, né, é cada parte do pulmão. Se você observar, ó, aqui nesse pulmão tem 3 partes, tem uma linha entre eles. No outro só tem 2. Então, o pulmão esquerdo só tem 2 partes, ou seja, 2 lobos, superior e inferior. O pulmão esquerdo tem 3, superior, médio e inferior. Essas fissuras, essas linhas de separação, no pulmão direito, é fissura horizontal e fissura oblíqua. No pulmão esquerdo, é apenas fissura oblíqua. Ele tem, no primeiro slide, não, no começo do vídeo, já que isso é gravado, você vai observar que tem um pulmão e tem um espaço entre ele e a caixa torácica. Esse espaço aí, ó, tem uma membrana que reveste os pulmões, é chamada de pleura, tá? Então aqui tem a serosa que reveste internamente a caixa torácica, a cavidade torácica e externamente o pulmão. De forma bem simples, é uma pele que reveste, né, por fora dos pulmões e por dentro da caixa torácica. Como ela é uma pelezinha, ela tem camadas, né? Então ela tem a camada parietal, é a lâmina parietal, que é voltada para fora pro lado da caixa torácica, tá? A lâmina visceral, que é a voltada para dentro, para a parte do pulmão, e o líquido pleural, que fica no meio, tá? Entre as lâminas. O que é que vocês vão fazer agora, né? A gente sabe que o sistema respiratório executa várias funções. Vocês vão parar o vídeo ou vão fazer no final, mas vão pesquisar e escrever de uma forma geral quais são as funções do sistema respiratório. São várias funções, tá? Adianto a vocês que são várias funções. Vocês vão pesquisar e anotar todas elas, tá bom? Uma das funções importantes do sistema é a ventilação. Muita gente pensa que puxar para dentro, inspirar e expirar, chama-se respiração. Na verdade, isso é a ventilação. Por que é chamada ventilação? Porque é o processo de movimento dos gases. Os gases, o oxigênio está entrando, o CO2 está saindo. O oxigênio entrando, saindo, CO2. Então eles ficam entrando e saindo, é só um movimento que acontece. Então isso é chamado de ventilação, tá? Falar em ventilação, a gente está vendo aí por causa do vírus, né, do coronavírus, tem uma demanda muito grande de ventiladores. Então, os hospitais estão comprando ventiladores mecânicos porque as pessoas que são acometidas pelo vírus, elas ficam com dificuldade de respirar, né? Elas não conseguem fazer a ventilação, de colocar o ar para dentro, de colocar o CO2 para fora. Então, se vocês observarem, nem se chama assim. Em alguns casos, pode até escutar respirador,
né? Mas o correto é ventilador mecânico. O pulmão consegue fazer isso por causa da sua propriedade elástica. Então, olha aqui, ó. Na inspiração, o ar entra e estica o pulmão, ó. Ele estica o pulmão. Há uma contração do diafragma, né, e dos músculos intercostais. O diafragma baixa e as costelas sobem. A caixa torácica e os pulmões aumentam de volume, né? Quando a gente inspira, que enche, fica grandão, né? A pressão diminui no interior dos pulmões e o ar entra. Já na expiração, ó, o ar sai. Tá vendo que o ar agora está saindo? Então, há um relaxamento do diafragma, ou seja, ele relaxa, empurrando para cima. O diafragma sobe e as costelas e o externo descem. A caixa torácica aí diminui de volume e o pulmão também. A pressão aumenta, empurrando o pulmão para fora. Ok? Se quiser voltar depois, ou então voltar agora para ver a diferença nas duas imagens, tem uma diferença aqui. Ar entrando, ar saindo. Embora elas pareçam iguais, não são. O ciclo respiratório nada mais é do que o conjunto de uma inspiração seguida de outra expiração. Por exemplo, puxou o ar, soltou o ar, puxou o ar, soltou o ar, tá? Esse número de ciclo, né, respiratório, puxar, soltar, ou a frequência, depende, ela pode ser alterada por movimentos, por exercício físico, por estresse, por susto, tá? Então, pode observar que às vezes você fica respirando mais rápido, né? O ciclo aumenta um pouco. Quanto à questão dos alvéolos, aqui está um pulmão, o alvéolo na pontinha do pulmão, está aqui, como a gente já viu, ele é todo cobertinho por capilares. Essa imagem aqui que está passando hemácias é o capilar ampliado. Aqui é o alvéolo. Então, quando a gente inspira, a gente está colocando aqui, ó, oxigênio para dentro, tá vendo? E o sangue está trazendo CO2. Então, o CO2 sai do sangue e vai-se embora. E o O2 entra. Então, de uma forma bem simples, é assim: o oxigênio entra, o CO2 sai. Tá, mas como é que isso acontece? Né? Ele simplesmente passa, entra e sai. Como é que vai sair? E se o CO2 ficar? E se o oxigênio não entrar? Lembra por difusão, né? Por difusão. Então, o que é que significa? Que tem pressão atuando aí. Pressão não. Também tem a pressão também, né? Mas tem a concentração, que é o principal. Então, aqui está um esqueminha mostrando, ó, o azul e o verde, entrando e saindo, entrando e saindo. Então, aqui é representando o sangue. Observe que dentro do sangue tem as duas coresinhas. Então, nesse movimento, ó, entrando e saindo, né? As trocas gasosas que acontecem ali, nesse GIF que a gente viu agora, aqui o alvéolo novamente, aqui está o vaso sanguíneo. Chama-se hematose, que é troca gasosa pulmonar. A troca gasosa ela acontece muito e principalmente por causa da pressão e da concentração. Por difusão, o meio mais concentrado migra para o meio menos concentrado. O sangue, quando está voltando, ele está voltando com bastante CO2, ou seja, a concentração de CO2 é tanta que ele acaba sendo empurrado para dentro. Já o sangue, quando você puxa, né, o oxigênio, quando você puxa a respiração, puxou a respiração, o oxigênio está vindo e aqui dentro tem tanto oxigênio agora que ele entra para o sangue. Então, o que acontece aqui, ó, é uma troca de pressão e concentração. Okay? Lembre, difusão simples é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aí o sangue agora está bastante concentrado em oxigênio, ó, vai-se embora. Pá, 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 pá. Fez a troca lá embaixo. Quando o sangue retorna, ele já vai retornar agora cheio de gás carbônico. Então está tão cheio de gás carbônico que ele vai se expandir, ele vai atravessar a membrana respiratória. Aqui, ó, novamente mostrando sangue, pressão de O2, pressão de CO2, pressão de O2, pressão de CO2. Isso acontece durante a circulação sistêmica, ou seja, quando o sangue circula pelo corpo todo e retorna ao coração para o coração mandar para o pulmão. Aqui a gente tem imagens, né, de um pulmão sadio, que é esse, e de um pulmão de um fumante. Olha a diferença, tá? Aqui, ó,
Olha como ele fica por dentro. Quando você corta ele, né, que você vai olhar por dentro, olha como ele fica. Parece que está todo queimado, né, todo destruído. Enfisema pulmonar é a destruição dos alvéolos. Pode acontecer por causa de cigarro, pode acontecer por causa de substâncias tóxicas, né? Geralmente é cigarro, tá? Olha só um alvéolo como fica destruído. Então, se ele for destruído, não vai conseguir fazer aquela troca, ó. O oxigênio vai ter menos superfície, os alvéolos terão menos superfície de contato com os capilares, consequentemente vai ter menos troca. Um pouquinho sobre asma, né? Essa é uma doença respiratória, né? A asma, basicamente, essas imagens resumem. Aqui a gente tem o bronquíolo, que vai dar no alvéolo, né, de uma pessoa saudável. Olha como ele é abertinho. Isso aqui não é veia nem artéria, isso aqui é o bronquíolo, tá? A ramificação do brônquio. Então, olha como uma pessoa normal ele é aberto. Significa que o ar vai entrar e sair naturalmente, né? Numa pessoa com asma, o bronquíolo fica fechando, ó, tá? Ele contrai, ele contrai. O que pode ocasionar a contração? Poeira, partícula. Se a pessoa for alérgica, ela pode ter o fechamento dos bronquíolos. É uma reação de defesa do corpo, mas na verdade isso fecha tanto, irrita tanto o bronquíolo que ele fecha. E aí a pessoa fica sem conseguir realizar a troca. Então, a asma é basicamente só uma alteração no espaço interno do bronquíolo. A pneumonia já é diferente, tá? A pneumonia ou ela é causada por vírus, ou ela é causada por bactéria, ou ela é causada por fungos, né? Eles vão causar uma infecção dentro do alvéolo, primeiro no brônquio, depois no bronquíolo, depois nos alvéolos. Vai encher o alvéolo de secreção, né? Muco lá. Vai começar a morrer bactérias. Se for, vamos supor que é uma pneumonia bacteriana. Vai começar as bactérias a atacar, aí as bactérias são atacadas por células de defesa, tem aquela briga interna, né? Umas morrem, umas sobrevivem, as mortas se acumulam junto com o muco, começa a virar pus, enche os alvéolos de pus, o pus é coberto pelo muco, o muco vira catarro, quando você tosse ou espirra, vem aquelas potocas de catarro, né? Então, pneumonia é causada por micro-organismos, ok? Que estão agindo dentro do pulmão, nos alvéolos, nos bronquíolos, e estão fazendo secreções, ser produzidas secreções que vão encher e obstruir os alvéolos, ou bronquíolos. Tuberculose também é uma infecção, mas tuberculose é somente por bactéria, tá? Tem uma bactéria específica da tuberculose, que é a mais conhecida, que é o bacilo de Koch, tá? Que é Mycobacterium tuberculosis. É um bacilo, que nem está apresentado aqui. Então ele faz a mesma coisa que a pneumonia. A diferença é que é uma bactéria específica, tá? Que é o bacilo de Koch. Mas tem outros bacilos também que podem causar. Por fim, a gente já está encerrando a aula, tá? Aqui a lista de exercícios para vocês fazerem, ok? Então vocês vão acrescentar aquelas que já passaram no slide, vocês vão pesquisar. Deixa no caderno, não esquece de colocar a data e fazer as questões, deixa no caderno. Mais à frente a gente vai conferir isso tudinho lá mais adiante, que vai ser somatório para nota, tá bom? Ficando por aqui, até a próxima aula, espero que tenha ficado claro. Dúvidas vamos tirar no ambiente virtual e até a próxima, gente. Tchau, tchau.